Tem um super-herói brasileiro dentro de X-Men 97 agora mesmo e a voz dele também é brasileira e isso não foi acidente. E ele está longe de ser o único mutante brasileiro que a Marvel já criou. A lista é maior e bem mais estranha do que parece. Hoje eu vou te mostrar quem é o Mancha Solar, vou te contar a história do brasileiro que dublou ele sem saber o papel que estava fazendo. Vou te mostrar também outros mutantes brasileiros escondidos dentro dos quadrinhos que quase ninguém conhece. Então já sabe, né? Fica até o final desse vídeo para você sair daqui conhecendo todos os mutantes brasileiros dentro do mundo de X-Men, porque a Marvel não deixou o Brasil de lado. Vamos começar pela cena que praticamente ninguém comentou no primeiro episódio de X-Men 97. Tem um super-herói brasileiro dentro da animação e o dublador dele também é brasileiro. O personagem é o Mancha Solar, Roberto da Costa, ou Sunspot para quem só conhece ele pelo nome em inglês. E ele não é um personagem novo e nem forçado só para ganhar audiência aqui no Brasil. O Mancha Solar existe desde 1982 e foi o primeiro super-herói brasileiro da história da Marvel Comics, o segundo super-herói brasileiro no geral, atrás apenas do Fúria Verde lá da DC. Mas o detalhe mais incrível dessa história não está nos quadrinhos, está na dublagem. Quem dá voz ao Mancha Solar na versão em inglês, na versão original, é o ator brasileiro Gui Agostini, um ator que nasceu em Campinas, aqui no Brasil. E o processo para esse papel foi tão sigiloso que ele não sabia nem qual personagem que ia ganhar a voz dele. Segundo o próprio Gui contou em entrevista, o teste chegou com um codinome sem revelar o personagem. A única pista era que precisava fazer sotaque brasileiro. Então ele gravou, mandou pelo agente e só meses depois, em 2022, 2 anos antes da série estrear, recebeu a resposta. Parabéns, agora você é um super-herói. Ele ficou em choque e teve que guardar segredo por 2 anos inteiros, sem poder contar pra ninguém que ia dublar o primeiro super-herói brasileiro da Marvel numa das maiores séries animadas do ano. Isso quer dizer que quando você escuta pela primeira vez, lá em X-Men 97, no primeiro episódio, a voz do Mancha Solar, você está ouvindo a voz de um brasileiro, dando a voz para um personagem brasileiro dentro da Marvel Studios. E não é uma dublagem feita depois para dar vida ao mercado nacional, é uma dublagem feita na hora, na versão original em inglês. E ele não ficou apenas na primeira temporada, ele também está na segunda, o que já é raro quando a gente fala de atores interpretando personagens brasileiros em uma série da Marvel. Atores brasileiros interpretando personagens brasileiros dentro da Marvel, uma produção que dura anos e anos. Isso é raro, nunca aconteceu antes. E tem um detalhe que mostra o tamanho do sigilo da Marvel. Segundo o próprio Gui, a empresa é extremamente cautelosa com esse tipo de informação. Usa um codinome justamente para impedir que qualquer ator, sem querer, acabe vazando detalhes de elenco antes da hora. No caso dele, a única certeza que tinha era a exigência do sotaque brasileiro. Todo o resto, nome de personagem, contexto da série, até o fato de ser uma continuação do desenho dos anos 90, ele só descobriu depois de assinar o contrato. E a origem desse personagem lá nos quadrinhos é mais pesada do que você pode imaginar. Roberto da Costa nasceu no Rio de Janeiro, filho de um empresário rico e de uma arqueóloga que vivia viajando. Ele descobriu os seus poderes do jeito mais brasileiro possível, durante uma partida de futebol amador. Mas aí você deve estar pensando, oh, que massa, né? Foi durante uma partida de futebol, mas não foi tão legal assim. Ele descobriu os poderes dele depois de sofrer racismo de um jogador do time adversário. Ele foi humilhado, ele foi agredido e no meio das provocações, sem poder controlar, sem saber o que estava acontecendo, o seu corpo começou a ficar preto. O corpo dele estava pegando fogo e ele ficou com uma força sobrenatural inexplicável que até o próprio pai dele fugiu de medo dali. E esse é o momento de origem do primeiro super-herói brasileiro da Marvel. Uma cena de racismo dentro de um campo de futebol. Não foi um acidente de laboratório, não foi uma picada de uma aranha radioativa, não foi nada disso. Foi opressão social que dentro da lógica dos quadrinhos se torna um poder. E vale reparar como esse tipo de origem contrasta com a maioria dos heróis americanos clássicos que costumam nascer de acidente científico, herança nobre ou treinamento militar. Aqui, o gatilho é social, um garoto sendo humilhado publicamente por causa da cor da pele, e a reação do próprio corpo dele à humilhação é o que desperta esse poder. É um tipo de origem que só faz sentido dentro de um contexto onde racismo é a parte central da experiência de quem está sendo apresentado ao leitor pela primeira vez. Depois disso, o personagem Mancha Solar passou por dentro de todos os maiores grupos importantes dentro de X-Men. Ele foi membro fundador da
equipe dos Novos Mutantes e depois ele integrou a X-Force. Um pouco depois ele se tornou parte da equipe principal de X-Men, né, dos X-Men. Mais pra frente, ele foi o primeiro brasileiro a liderar a equipe dos Vingadores. E se você não tá acreditando, é só você olhar a revista em quadrinho New Avengers, que foi lançada lá no ano de 2012. E meus amigos, isso é coisa rara, tá? Até para personagens americanos assumir um posto de liderança dentro dos Vingadores é praticamente impossível. Imagina para um personagem brasileiro criado nos anos 80. É muito complicado, tanto que a gente não vê muito por aí, né? Fora dos quadrinhos, ele também apareceu no filme Novos Mutantes de 2020, interpretado pelo ator brasileiro Henry Zaga, e na animação X-Men Evolution dos anos 2000, ou seja, X-Men 97 não é a primeira vez que o Brasil aparece representado nesse personagem, mas é a primeira vez que o ator por trás da voz também é brasileiro de verdade, não só o personagem em si. E depois de se aposentar do heroísmo por um tempo, dentro da própria continuidade dos quadrinhos, Roberto da Costa acumulou uma fortuna gigantesca e comprou a organização Advanced Idea Mechanics. E sim, eu tô falando daquela mesma organização de vilões tecnológicos que aparece em praticamente todo canto no universo Marvel. Então sim, ele comprou essa organização e não foi só isso, ele rebatizou como AIM, colocando um brasileiro no comando de uma das entidades mais perigosas e antigas dos quadrinhos americanos. E esse é o tipo de reviravolta editorial que dificilmente aconteceria com um personagem coadjuvante qualquer. E isso mostra o quanto o Mancha Solar foi sendo tratado ao longo das décadas como peça relevante de verdade dentro do tabuleiro maior da Marvel, e não só como representação simbólica de preencher cotas, né? Mas o Mancha Solar está bem longe de ser o único personagem brasileiro escondido nos quadrinhos. Tem uma personagem cuja nacionalidade brasileira dela é debatida dentro de fóruns gringos até hoje na internet. E é sobre ela que nós vamos conversar agora. A Magma Amara Aquila é talvez o caso mais estranho de identidade nacional em toda a Marvel. Ela nasceu, segundo a história dos quadrinhos, em Nova Roma, uma colônia escondida no Império Romano, fundada logo depois da morte de Júlio César, que teria ficado escondida bem no meio da floresta amazônica, sem nunca ser descoberta pelo mundo exterior. Ou seja, tecnicamente ela nasceu dentro do território que hoje é o Brasil, mas numa espécie de país dentro do país que ninguém sabia que existia. E é por isso que ela entra em todas as listas, né, quando a gente fala de mutantes brasileiros, mas sempre com uma ressalva. Tudo depende do ponto de vista de quem tá lendo, tudo depende do ponto de vista de cada fã. Isso retrata bem como a nacionalidade brasileira é retratada dentro dos quadrinhos americanos. Mas se você acha que a bizarrice para por aí, né, se limita apenas na região em que ela nasceu, você tá bem enganado. A história dela começa agora. Os poderes dela vieram de um ritual sombrio, a bruxa Selene, que sacrificava garotas jovens para roubar energia vital. Essa bruxa jogou a Amara dentro da lava de um vulcão, e foi esse mergulho que ativou os poderes dela. E quais são eles? Controle geotérmico, capacidade de transformar o próprio corpo em lava e manipulação de terremotos. Ela sobreviveu ao que deveria matá-la e virou uma das integrantes mais antigas dos Novos Mutantes, passando depois por X-Men e outras equipes ao longo das décadas. Nos anos seguintes, ela ainda passou pela Irmandade de Mutantes e por outros grupos menores, alternando entre o papel de heroína e de vilã, dependendo da fase editorial. Outro sinal de como o material de origem dela, mesmo popular, nunca teve uma linha narrativa totalmente estável ao longo de tantas décadas de publicação. Ela até ganhou um destaque no público não leitor de quadrinhos quando participou da série X-Men Evolution lá nos anos 2000. Foi ali que para muitos a Magma foi conhecida, muito antes deles saberem a ligação dela com o Brasil. E o próprio nome dela expõe bem o tipo de descuido que os roteiristas americanos costumam ter com personagens latino-americanos. Amara Juliana Olivians Aquila é um nome que soa muito mais italiano ou hispânico do que brasileiro. Nenhum sobrenome português de verdade, nenhuma referência real à cultura nacional, além do cenário genérico da floresta amazônica escondida. E isso aí é o oposto do cuidado que se viu décadas depois na escolha de escalar um brasileiro de verdade para dublar o Mancha Solar. Uma distância de mais de 40 anos entre o descuido editorial de criar o nome e o cuidado de produção de escolher a voz do personagem.
personagem. Só que os outros mutantes brasileiros dentro dos quadrinhos têm uma história bem mais sombria do que essas duas que eu acabei de apresentar aqui. E quase nenhuma delas chegou perto de uma tela. Você acredita nisso? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Tem o caso do Chechel, André Mescher, que nasceu numa favela lá de Fortaleza, filho de uma garota de 12 anos que morreu logo depois do parto. Ele cresceu na rua, comprou uma arma aos 7 anos e virou líder de um bando de crianças abandonadas. E só na puberdade descobriu os próprios poderes telecinéticos que usava para proteger os amigos das gangues que rondavam a região. E foi o próprio Wolverine que encontrou ele numa das suas viagens ao Rio de Janeiro. E mais que isso, o próprio Wolverine levou ele até o Professor Xavier. O Chechel acabou sofrendo danos permanentes na mente, nem o próprio Xavier conseguiu reverter, e ficou com deficiência pro resto da história. Tem também a história da garota tubarão, Yara dos Santos, que nasceu lá no Recife. Ela ganhou seus poderes depois de uma vontade incontrolável de comer peixe. Parece até piada, né? Mas é canônico, e ela se tornou uma híbrida de tubarão com humano, com uma força sobrenatural, sem falar na resistência, né? E ela chegou até a causar um certo alvoroço quando foi anunciada, quando foi lançada lá no ano de 2012. E tudo isso por ser uma personagem nova brasileira entrando numa revista da Marvel. E tem a Renata da Lima, conhecida como Bouncer, uma mutante carioca com super força que foi expulsa de casa pelos próprios pais assim que descobriram o que ela era. A Renata sobreviveu nas ruas usando os próprios poderes, né? Ela apareceu numa revista quase esquecida, chamava Multis, e décadas depois voltou brevemente durante a era Krakoa lá dos X-Men, revelando até um relacionamento com uma outra mutante do time. E você reparou no padrão? Todos esses personagens mutantes, né, de X-Men têm a origem bem semelhante. A origem deles sempre partem da violência, do abandono e da pobreza. Já reparou nisso? Enquanto o Mancha Solar e a Magma tiveram algum destaque dentro da Marvel, esses outros três que eu mencionei aqui não tiveram tantas aparições assim. Algumas histórias contadas de uma só vez que nunca mais foram lembradas e nem revisitadas. Tem ainda mais um caso quase invisível, o Capitão Força, o herói brasileiro que apareceu pela primeira vez numa revista da Tropa Alpha, ameaçando ou sendo ameaçado por uma força misteriosa que caçava e matava heróis sul-americanos especificamente. Essa aí que foi uma ideia sombria que também nunca foi desenvolvida a fundo e que reforça como o Brasil nos quadrinhos americanos costuma aparecer como cenário de perseguição antes de aparecer como lugar de qualquer outra coisa importante. A maioria desses nomes só sobreviveu porque foram resgatados décadas depois em revistas de nicho. Revistas essas como a Multis de 2002, dedicada especificamente a mutantes obscuros. O tipo de publicação que só o fã mais dedicado de HQ conhece e que serviu como espécie de cemitério e ao mesmo tempo arquivo de personagens que o mercado principal já tinha esquecido. E o caso do Chechel talvez seja o mais difícil emocionalmente de todos dessa lista que eu citei. E isso porque ele é o único herói que não sai vitorioso dentro da própria história, cara. Ele não vira um herói, um lutador consagrado e nem tem um final feliz, nem mesmo um final de superação. O cara fica com sequelas permanentemente. E é muito raro a gente ver isso dentro de quadrinhos de super-herói, tá? Ainda mais um personagem tão pouco explorado como esse. Já a Garota Tubarão é o oposto, ela nasceu num tom quase de comédia, com uma origem propositalmente exagerada, uma vontade incontrolável de comer peixe. É como se em algum momento das últimas décadas os roteiristas tivessem percebido o padrão trágico, repetitivo, né, e decidido experimentar um tom mais leve para variar. Ainda assim, ela segue sendo um nome pouco lembrado fora dos círculos mais dedicados de leitura de quadrinhos. Isso me fez levantar uma questão, uma pergunta. Por que tantos mutantes brasileiros nascem de uma tragédia e tão poucos conseguem chegar longe? Não é coincidência que todos os mutantes que eu trouxe aqui para você hoje tenha nascido de algum momento de exclusão. Racismo, pobreza, abandono, favela e rua. Os quadrinhos americanos escritos por roteiristas que eu não posso dizer todos, mas que em grande maioria nunca nem pisaram no Brasil, tendem a repetir o mesmo estereótipo quando estão falando de um personagem latino-americano. Os personagens sempre são associados de forma automática à desigualdade, à
à violência e ao exotismo. E se você percebeu, esse é um padrão que se repete praticamente nessa lista inteira dos personagens que eu trouxe aqui. E isso fica claro, fica escancarado, que é um problema de pesquisa por parte dos roteiristas fora do Brasil, né? Roteiristas americanos. Mas tem um contraponto interessante nisso. Dentro dessa limitação, os personagens que mais se destacaram, né, o Mancha Solar, à frente de todos, são justamente os que conseguiram transformar essa origem de exclusão em símbolo de superação, chegando a liderar times inteiros de heróis americanos décadas depois de criados. E o fato de X-Men 97 ter escalado um brasileiro de verdade para dar voz a esse personagem, isso mais de 40 anos depois da criação dele nos quadrinhos, é o tipo de detalhe que mostra que a representação está debaixo de ser só ficção escrita de fora e começando também a virar presença real por trás das câmeras. Isso tudo vale comparar com o Mancha Solar de novo, porque ele é a exceção que confirma essa regra. A origem dele também vem de uma violência real. Ele sofre racismo dentro de uma partida de futebol. Ele, diferente dos outros personagens, teve o privilégio editorial. O que eu quero dizer com privilégio editorial? Ele continuou aparecendo. A gente viu que ele continuou sendo desenvolvido, a gente viu que ele teve a evolução de um adolescente perdido até chegar na liderança internacionalmente conhecida dentro do universo da Marvel. Ah, Lucas, mas quer dizer então que o Mancha Solar é superior a todos os outros personagens? Não tô falando isso. A editora decidiu que a história dele valia a pena continuar sendo contada, enquanto os outros não tiveram tanto apelo emocional assim por parte do público. Foi apenas uma escolha de história. E dá pra pensar nisso de um jeito prático também. Cada um desses personagens surgiu numa década diferente, com um roteirista diferente, sem qualquer diálogo entre as equipes de criação. Ninguém sentou para planejar, vamos criar uma leva de mutantes brasileiros com esse tipo de origem. O padrão se formou sozinho, ao longo de mais de 40 anos de publicação, porque cada roteirista novo, ao pesquisar rapidamente sobre o Brasil para criar um personagem, esbarrava nos mesmos estereótipos de pobreza e violência que os roteiristas anteriores já tinham usado. Um ciclo que se realiza sozinho, sem ninguém decidir isso conscientemente. É esse tipo de ciclo que só se quebra quando alguém de dentro do próprio país passa a fazer parte do processo. Seja escrevendo, seja como no caso do Gui Agostini, literalmente emprestando a própria voz para o personagem. E cada escolha, por mais pequena que seja dentro de uma indústria gigantesca como a Marvel, empurra o retrato um pouco mais para perto da realidade, em vez de repetir a mesma fórmula estrangeira de sempre. Agora eu quero saber de você. Você já sabia que o Mancha Solar é um mutante brasileiro? E mais, você sabia que o ator responsável por dar a voz ao personagem na versão original em inglês também é brasileiro? Comenta aqui embaixo. Comenta também se você já conhecia todos esses mutantes que eu trouxe aqui para você, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo geek. Vídeos como esse aqui estão sendo frequentes no canal. Se você não for inscrito, se você não ativar o sino da notificação, você vai acabar perdendo. Não esquece de apertar o botão do hype se ele aparecer para você, porque isso é muito importante para o vídeo, tá? E eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.